Olha, é impressionante pensar na capacidade do nosso cérebro, né? Como ele se adapta, se molda com a experiência. É fascinante mesmo. E hoje a gente vai focar um pouco nisso. Como o ambiente, e mais especificamente a pobreza, pode, assim, influenciar o desenvolvimento do cérebro. Isso. E como isso se liga também à nossa história evolutiva, né? Que é uma peça-chave. Exato. A gente está se baseando aqui num artigo da Gorga e Lipina que fala de neurociência e pobreza. Sim, um artigo bem interessante. E também numa resenha do Portilo Cortes sobre um livro que explora a evolução da mente. Complementa bem a discussão. A ideia é, tirar os pontos principais para quem está começando agora um mestrado em neuropsicologia, sabe? Entender essa ligação, biologia, ambiente e comportamento. Fundamental, né? Para nossa área. Certo. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. O artigo da Gorga e Lipina, ele parte de uma ideia central, né? Que o contexto onde a gente vive, o social, o ambiental, ele não é só um cenário. Não mesmo. Ele ativamente molda a biologia do cérebro, especialmente durante o desenvolvimento. É o que chamam de neuroconstrutivismo, né? Isso. Essa ideia de que o cérebro não está pronto. Ele se constrói, assim, em resposta ao mundo. Certo. Perfeito. É uma interação constante, uma via de mão dupla. O que a criança vive afeta o cérebro. Uhum. E as mudanças no cérebro mudam como ela interage com tudo à volta. E o artigo usa isso para analisar a pobreza de um jeito bem profundo. E é importante lembrar que pobreza não é só não ter dinheiro, né? De jeito nenhum. É muito mais complexo. Envolve, várias privações. Nutrição, segurança, acesso à saúde, educação. Entendi. E tudo isso impacta o sistema nervoso. Em vários níveis mesmo, sabe? Molecular, celular, sistêmico. E quais seriam, assim, os mecanismos que o artigo destaca? Como isso acontece na prática? Olha, são alguns bem importantes. Primeiro, a desnutrição em fases críticas. Falta de proteína, ferro, vitaminas. E isso pega direto na formação neural. Me imagino. Outro ponto é o estresse crônico. O ambiente de muita privação, de incerteza, pode deixar o sistema de alerta do corpo ligado direto. Aquele eixo HPA, né? Exatamente. Isso sobrecarrega áreas-chave. O hipocampo, para a memória, a amígdala, para as emoções, e o córtex para frontal, que é tipo o nosso controle executivo. Que são cruciais para o aprendizado, para a regulação. Exato. E olha que interessante, esses sistemas de resposta ao estresse são super antigos, evolutivamente falando. Estão ligados à nossa sobrevivência mais básica. Ah, faz sentido serem tão sensíveis, então. Pois é. Talvez por isso reajam tanto a ameaças no ambiente, como as que a pobreza pode trazer. E tem mais. As alterações epigenéticas. Epigenética? Como as experiências mudam a expressão dos genes, né? Sem mudar o DNA. Isso, experiências bem no comecinho da vida, como estresse ou a qualidade do cuidado que a criança recebe, podem ligar ou desligar certos genes. E isso afeta o desenvolvimento a longo prazo. Nossa, é o impacto bem forte do ambiente inicial, então. Mas isso significa que está tudo definido? Que não tem volta? O artigo fala de recuperação, de plasticidade. Sim, e esse é um ponto crucial, né? Apesar de tudo isso, o artigo reforça muito a plasticidade do cérebro. Ah, que bom. Existem os tais períodos sensíveis, que são janelas onde o cérebro está mais maleável, digamos assim. Mas a capacidade de mudar não some. Entendi. Tem pesquisas, por exemplo, com intervenções para treinar a autorregulação em crianças que passaram por muita adversidade. E funciona? Mostram resultados positivos, sim. Isso sugere que, embora exista vulnerabilidade, o caminho não está traçado na pedra, sabe? Ações bem direcionadas podem fazer diferença. E essa interação toda, ambiente e biologia, leva a gente a pensar na nossa história mais longa, né? Como espécie. Como a evolução entra aí. Entra, total. Aquela resenha do Portilo Corte ajuda a gente a lembrar disso. A nossa mente é resultado de milhões de anos de evolução. A gente não surgiu do nada, né? Claro que não. A gente compartilha muitos mecanismos básicos, neurais, emocionais, com outros mamíferos. Pensa nas emoções básicas, tipo alegria, tristeza, medo. Uhum. Elas têm expressões parecidas em várias culturas e até em outros animais. Ou a própria cognição. A nossa é super complexa, claro. Mas outras espécies, especialmente primatas, também têm capacidades cognitivas bem sofisticadas. Aprendem socialmente, resolvem problemas. E entender essa base evolutiva.
Como isso ajuda a gente a entender melhor os efeitos da pobreza que a gente estava falando? Ajuda a dar contexto, sabe? Quando a gente entende que nossos sistemas de estresse, nossas necessidades de apego, de conexão social, são coisas super antigas na nossa biologia, Uhum. a gente entende por que fatores como segurança, cuidado dos pais, sentir que pertence a um grupo são tão vitais para o desenvolvimento do cérebro. Faz todo sentido. E os estudos com primatas que a resenha menciona nos dão pistas valiosas sobre como a dinâmica social e o estresse no início da vida afetam o desenvolvimento. Ilumina muito da nossa própria biologia social. Então, juntando as peças, a gente tem um quadro bem complexo. O cérebro é super sensível ao ambiente, né? Principalmente no começo da vida. Muito sensível. E a pobreza age por vários caminhos, nutrição, estresse, até na expressão dos genes. E esses caminhos têm a ver com nossa biologia e nossa evolução. Exatamente. Isso tudo, claro, levanta questões éticas bem importantes. O artigo da Gorga e Elipina também entra nisso. Que tipo de questões? Bom, se a gente sabe como o ambiente afeta o desenvolvimento do cérebro, qual é a responsabilidade da sociedade para garantir condições que permitam que todo mundo possa se desenvolver plenamente? É uma pergunta forte. O artigo até diferencia vulnerabilidade, que é o risco, de vulneração, que é o dano já feito. E a neurociência pode até ajudar a ver se direitos básicos, saúde e nutrição adequada, estão sendo atendidos, mostrando o impacto biológico quando faltam. Isso conecta com aquela ideia da abordagem das capacidades, né? Que não foca só no que as pessoas têm, mas no que elas podem ser e fazer, nas oportunidades reais para desenvolver seu potencial. A pobreza limita muito isso. Certo. Então, o que fica disso tudo para quem está aí mergulhando na neuropsicologia, começando um mestrado? Olha, fica talvez uma reflexão sobre o nosso papel, né? Diante dessa trama toda, biologia, ambiente social, história evolutiva, tudo isso formando a mente. Como a neuropsicologia pode ir além de só avaliar? Como assim? Como ela pode ajudar a criar intervenções, talvez até políticas públicas, que realmente promovam o potencial humano, respeitando a dignidade de cada um e navegando nessas questões éticas complexas que a própria ciência traz pra gente. É algo pra gente pensar, né?